Medite nas Escrituras. Peço à amada igreja que abra a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Joel, capítulo 2, e nós vamos fazer a leitura alternada dos versos 12 ao 32. Para isso eu peço, por gentileza, que se coloquem de pé. A misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai, ó povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia do noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira, a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas
derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Todos agora? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquilo que o Senhor chamar. Amém. Podeis assentar? E com a palavra agora, o reverendo Daniel, o mensageiro desta noite. Julgamento e restauração, o caminho do povo de Deus. Este é o tema da série de sermões, da série que nós estamos à noite. Começamos domingo passado e vai ser em cima dos livros do profeta Joel e de Amós, do livro do profeta Amós. Então você que está aqui hoje, se não ouviu o sermão da semana passada, que abriu a série de pregações nesses livros, você pode fazê-lo pelo YouTube, você que nos visita, ou se você porventura perder alguns dos sermões dessa série, você pode fazer isso. Mas nós vamos ver como que Deus, nesses dois livros, se mostra sendo aquele que julga, e seu julgamento é implacável, mas é aquele também que restaura. Nós vamos ver o que isso tem a ver conosco em sermos filhos de Deus. Existe um perigo muito grande que ronda a realidade dos cristãos. Talvez você já deve ter passado algo do tipo, ou com certeza você já ouviu algo do tipo. Isso se dá, esse desafio, esse perigo se dá muito impactado particularmente por uma visão teológica, uma visão bíblica que seja um pouco mais aberta a profecias livres. E qual que é esse perigo? De discernir o que Deus falou ou prometeu individualmente a você ou não. Certamente você já viu alguém dizendo assim: Deus te diz para fazer isso, ou Deus te diz que vai fazer aquilo outro. E o perigo que eu quero levantar com você é entender se essas promessas feitas a nós individualmente são palavra de Deus ou não. Interessante, porque dentro dessa realidade, eu ouvi uma vez o relato de um pastor acerca de um desafio grande que esse pastor, estava vivendo no seu ministério. Qual era o desafio que esse pastor estava vivendo no seu ministério? Ele estava aconselhando uma mãe que estava numa crise de fé profunda, a ponto de querer abandonar a Deus, de ter o seu coração obstinado em abandonar a Deus, após a morte do seu filho por uma doença. Uma mãe perdeu o seu filho por uma doença, e o estado dela agora, em meio ao luto, em meio à dor, era: eu abandonarei a esse Deus. E ela dizia àquele pastor: pastor, eu não consigo mais confiar em Deus. Eu não consigo mais crer que Deus está comigo, porque esse Deus, ele é um Deus que mente. Ele é um Deus mentiroso, pastor. Porque eu recebi uma palavra de Deus de que Ele curaria o meu filho, pastor, mas o meu filho está enterrado. Esse Deus é um Deus mentiroso. Ele falha nas suas promessas. Ele prometeu e não cumpriu. E eu compartilho com vocês aqui, imaginem a dor dessa mãe. Não somente por ter perdido o seu filho, mas por ter a esperança em Deus totalmente arruinada, por causa de uma palavra que ela ouviu, de que não veio da parte de Deus. E o pastor dizia assim: eu tenho chorado muito com essa mãe,
porque eu no lugar dela estaria da mesma forma. Mas a única coisa que talvez diferencie eu e ela agora, tirando a dor do filho, seja o fato de que eu não acredito que Deus tenha dito a ela que curaria o filho dela. Se ela ouviu essa promessa, não veio de Deus, é o que eu acredito. E aí o pastor seguiu o seu ministério aconselhando, e a pergunta diante desse quadro, dessa ilustração que é real, cabe para nós o seguinte: como nós podemos fazer para discernir as promessas de Deus para nós? Como? A gente precisa ter muito cuidado com qualquer expressão profética à parte das Escrituras, porque elas não são típicas, elas não são comuns para o relacionamento de Deus com seus filhos. Quando elas não são falsas, como esse exemplo que eu dei, elas são incomuns. Então nós não podemos basear a nossa fé nessas palavras. Mas esse não é o caso do texto de hoje. O caso do texto de hoje traz promessas de Deus que devem ser vividas, que podem ser vividas, que serão vividas por todo o seu povo. E é por isso que, à luz de Joel, capítulo 2, eu quero meditar com você no tema promessas de Deus para o seu povo. Promessas de Deus para o seu povo. E eu quero fazer uma recapitulação muito rápida. No capítulo 1 de Joel, como vimos semana passada, nós somos introduzidos na realidade. O que está acontecendo? Aquela nação de Israel, ela estava sofrendo um ataque sem precedentes, um ataque muito grande, e não de um exército inimigo, mas de uma praga de gafanhotos que estava destruindo tudo. As perspectivas eram as piores. Eles iriam ficar sem comida, eles iriam ficar sem vinho, eles não poderiam mais fazer os seus sacrifícios a Deus, eles não poderiam mais ter motivos de alegria com o consumo do vinho. A questão estava terrível. E o capítulo 1, que Joel diz em meio a essa crise muito grande, sem precedentes, é: aproveitem que vocês estão passando por isso e voltem-se para Deus, porque se isso está doendo, o dia do Senhor se aproxima e também será implacável. Voltem-se para Deus. E essa questão, algo está ruim, voltem-se para Deus, é repetido aqui no capítulo 2. Mas ele começa como uma continuidade do texto que foi lido no capítulo 1 na semana passada. O capítulo 2, na parte que a gente não leu, fala exatamente sobre esse pranto que deve ser enviado diante de Deus. Sabe, ele fala sobre o exército inimigo, a figura do exército inimigo, dos gafanhotos indo até o povo. E ele chega no capítulo 2 e diz: é como um raio de esperança que passa. E o convite de Deus a partir do capítulo 12 é: arrependa-se, volte-se para Deus. E esse é um convite vindo do próprio Deus, porque o versículo 12 começa assim. Se você fechou sua Bíblia, quero convidar você que abra de novo. O versículo 12 começa assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. E quando ele fala assim, ainda assim, agora mesmo, ele está dizendo, a despeito do caos, a despeito dessa crise terrível, a despeito dessa luta grande, que a gente já viu o que era, o gafanhoto destruindo os campos, ainda assim, diz o Senhor, convertam-se a Ele. É um raio de esperança. A tarefa do povo não era se preparar de forma militar, não era estudar mais sobre como combater a praga de gafanhotos, não. O que Deus diz é: arrependam-se, convertam-se. E o que significa convertam-se? Significa abandonem o mal e voltem para Deus. Esse é o começo desse texto. É Deus chamando o seu povo de volta. E Ele vai fazer isso até o versículo 17.
E ele vai falar primeiro, olha, convertam-se desses caminhos, e depois ele faz um apelo público. E ele vai falando sobre o povo, lá no versículo 16. Aí depois ele fala congregação, ele fala dos anciãos, ele fala dos filhinhos, falam daquele que mamam. Ele fala até do noivo e da noiva, que em preparação para o casamento estão afastados. Mas ele fala, venham, com tamanha importância. Mas entre o versículo 17 e o versículo 18, tem uma mudança de chave. Olha comigo o versículo 17, que Deus ainda está chamando o povo. Olha o que ele diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Pórtico e o altar era um local específico no templo, tá? E orem da seguinte forma: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque eles hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? E no versículo 18, o texto diz assim: então o Senhor se mostrou zeloso. O Senhor respondeu à oração que foi feita anteriormente. Há um intervalo de tempo entre 17 e 18, que mostra que a palavra do Senhor foi ouvida e foi praticada. O Senhor, de fato, chamou aquele povo ao arrependimento, e a resposta daquele povo foi arrependimento. E então o Senhor se mostrou zeloso. E a partir do versículo 18, o que nós temos é Deus fazendo as suas promessas para aquele que agora não somente era o seu povo escolhido, mas era o seu povo escolhido que estava totalmente arrependido dos seus pecados. Até porque o próprio Deus fala sobre o que é se arrepender dos pecados. Ele diz: arrependa-se de todo o seu coração. Não o nosso coração no sentido moderno, como o centro das nossas emoções. Ai, que coração! Não, o coração como o centro de todo o nosso ser, que era o que os judeus acreditavam ser o coração. Então o que Deus diz é: voltem-se para mim. E quando o povo responde favoravelmente a Ele, Ele lança promessas que não podem ser tiradas do seu povo. E é isso que nós vamos ver agora. A partir do versículo 20, nós temos a primeira promessa de Deus para o seu povo. E diz assim o texto em Joel 2:20: mas o exército que vem do norte, eu o quê? O removerei para longe de vocês, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque o quê? Agiu poderosamente. As instruções do profeta desde o capítulo 1 para o povo era a seguinte: contem o que está acontecendo para as gerações futuras. Não deixem que esse desespero passe despercebido. Não deixe. Mas é interessante que ele fala sobre isso para lançar esse tema para o futuro, não somente por causa do que estava acontecendo, mas por causa do que um dia iria acontecer por fé, que ele chama de o dia do Senhor. Aquilo que acontecia no presente, a crise dos gafanhotos, e era uma crise profunda, gente. O povo estava totalmente desolado. Mas aquilo que acontecia no presente não poderia ser comparado ao que aconteceria no futuro, quando o dia do Senhor chegasse. Mas devido ao arrependimento de Israel, as três principais preocupações de Israel no capítulo 1 e no início do capítulo 2 são encontradas pelas palavras de Deus. E em primeiro lugar, o versículo 20 nos ensina a primeira promessa de Deus para o seu povo: segurança e proteção. Aqueles que são do Senhor
recebem uma certeza da boca do próprio Deus: não há mais o que temer. Não há mais o que temer. E é isso que Deus faz com o seu povo. Ele move esse povo da lamentação para a salvação. E Ele recorda ao seu povo de quem Ele é, de quão poderoso Ele é e quão forte é a sua boa mão, que impede que os exércitos inimigos derrubem o povo de Israel. E isso porque Deus é um Deus zeloso. É isso que diz o versículo 18: o Senhor se mostrou zeloso e compadeceu-se do seu povo. Em vez de gritos de lamento, em vez de súplicas por misericórdia, agora haverá a esperança de que Deus, na sua ira, não depositará essa ira sobre Israel, depositará essa ira sobre aqueles que atacam Israel. O poderoso Deus que se descreve na sua palavra como um general que vai à frente da batalha, proporciona segurança e proteção sem igual para aqueles que são seus. Isso revela aqui com Deus a intensidade e a determinação que Deus estava em agir a favor de Israel. O exército do norte seria removido. E aqui Deus faz uso da imagem do gafanhoto, descrevendo-o como um ataque real, de um exército real contra eles. E da mesma forma que os gafanhotos, eles são sujeitos a ser levados por um vento, os inimigos serão levados e serão expulsos para longe. É isso que Deus fará. O termo aqui diz que Deus, Ele dividiria os inimigos. Eles seriam lançados para dois lugares diferentes, o mar oriental e o mar ocidental. Por quê? Porque Deus é maior do que os inimigos do seu povo. Deus é maior do que os inimigos do seu povo. E o que isso representa para nós? Se Israel, em meio a uma praga de gafanhoto, recebeu essa promessa, o que isso representa para nós? Primeiro, isso representava para Israel a certeza de que Deus jamais os abandonaria. A grande questão é que Israel, depois disso aqui, perdeu batalhas. Ele foi tomado por inimigos. Ele foi conquistado por inimigos. O povo foi exilado, longe. Eles perderam a sua terra. Até hoje Israel passa por problemas com relação a isso. Onde está a promessa de Deus em cima disso? Nós vemos nas Escrituras o relato de que Israel não só seria guardado fisicamente, como aqui Deus o faz, mas que Israel, como todo o povo de Deus, é guardado espiritualmente pelo seu próprio Senhor. Isso significa que Deus jamais abandonará o seu povo, mesmo em face ao inimigo. Mesmo num mundo mau como o nosso, mesmo num mundo de guerras como o povo de Israel vivia, Deus jamais abandonará o seu povo. E Jesus Cristo é a chave para entendermos essa promessa. O real inimigo derrotado de uma vez por todas não é gafanhoto, mas é Satanás na cruz do Calvário. É o diabo que se levanta contra Deus para ser maior do que Deus, mas já está derrotado na cruz do Calvário. O seu domínio, o domínio do diabo, não vale mais sobre os crentes. Ele foi dissipado. Portanto, se você é do Senhor, não tema nenhum ataque do inferno, porque ele não prevalecerá sobre o povo de Deus. Não prevalecerá. Por quê? Porque a promessa de Deus está de pé. Os inimigos serão derrotados. Isso é verdade para mim e para você hoje, porque Cristo morreu por nós. Satanás, seus anjos, seus poderes não podem nos tocar, não podem tocar a nossa casa, porque o próprio Senhor Jesus já o derrotou. Não há inimigo que poderia nos causar mais medo do que esse.
Queridos, não existe inimigo que pode causar mais temor do que Satanás. Por quê? Porque o seu ataque não é somente físico, mas espiritual. E diz a palavra de Deus que a pior coisa para o ser humano é estar espiritualmente afastada de Deus, porque o preço disso é morte eterna. A vida do cristão não é baseada no medo. A vida do cristão não é baseada pela incerteza, mas é baseada pela fé de que Deus está conosco mesmo diante do mal. Você que teme o mundo mal que a gente vive, você que teme o que serão dos nossos filhos, não tema. A promessa do Senhor é que os inimigos eles já estão derrotados. As pautas do nosso tempo não são mais poderosas que o Evangelho de Cristo Jesus. Você que teme a insegurança no nosso país, você que teme um ataque a qualquer momento, a qualquer hora do dia que a gente pode receber, acalma o seu coração, porque ainda que o Senhor permita que o mal nos toque fisicamente, ninguém pode nos afastar do seu amor, conforme está escrito na sua palavra. Você continuará sendo no Senhor, você continuará amparado e amparada pelo Senhor. O que nós fazemos então quando os inimigos nos derrotam? Como crer nas promessas de Deus quando, por exemplo, a gente vê a igreja perseguida sendo morta? Como? A gente precisa lembrar que a fé do cristão é para o hoje e agora, sim, mas também é para o futuro, na esperança do que virá. Porque o mundo está afundado em pecado. Todos, até mesmo os cristãos, sofrem do mal resultante desse pecado. Nós sofremos perseguição, nós temos medo, nós temos aflições, nós choramos, os inimigos às vezes vencem, mas a palavra e a promessa de Deus para o seu povo é que todos esses inimigos, eles um dia cairão quando vier o dia do Senhor. Nenhum deles ficará de pé. Não existirá mais pauta, não existirá mais exército marchando. Nós iremos pegar as crianças de vocês, se é que vocês viram isso nas paradas de LGBTQ e a mais que foram feitas no exterior. Nós vamos atrás dos filhos de vocês, nós vamos atrás dos filhos de vocês. Não temam, não temam. Porque o dia que o Senhor voltar, todos eles estarão dobrados diante do Senhor, não clamando, dizendo que vão atacar as nossas crianças, mas reconhecendo que só há um que é santo, 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 e é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso Deus. E eles não terão outra oportunidade, eles não terão outra chance de dizer isso, porque eles serão julgados e então perecerão eternamente. Assim, todos aqueles que morrerem sem Cristo. Portanto, queridos, não tema se você é do Senhor. Não tema pelos seus inimigos. Na cruz eles já estão derrotados. A crise, a luta, elas terão um fim quando Cristo voltar. Porque a primeira promessa de Deus para o seu povo é segurança e proteção. Não há mais o que temer. Mas o texto continua. E vocês lembram a grande crise do povo de Israel? Se eles tinham a crise por causa do gafanhoto e Deus diz, os inimigos serão derrotados, a segunda grande crise deles era, nós não temos mais o que comer, ou os nossos campos estão em crise. E olha o que Deus diz no versículo 21. O que ele fala? Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temam animais do campo, porque os pastos do deserto ficarão o quê? Ficarão verdes de novo.
porque o arvoredo dará seu fruto. E ele diz, por que acontecerá tudo isso? Porque Deus derramará sobre eles da sua chuva. Porque o Senhor faz grandes coisas. O segundo medo de Israel ficaria de lado. Seria acabado por Deus. Com poder onipotente, Deus destrói sim os inimigos. Mas Deus chama aquele povo, o campo, a terra, a alegria. Porque em segundo lugar, Deus promete para o seu povo sustento material. O povo de Deus não tem falta de nada. Eu vou repetir. A segunda promessa de Deus para o seu povo é sustento material. O povo de Deus não tem falta de nada. As ações de Deus, a sua graça, a sua bênção, a sua restauração, representam o ponto central desse texto. Percebe? Se Israel estava com medo do gafanhoto, Deus diz, os inimigos serão derrotados. Se Israel estava com crise no campo, na colheita, porque os gafanhotos derrubaram, Deus diz, a chuva descerá sobre vocês e o campo dará fruto. A falta de alimento, ela fez o povo chorar, sim. Lamentar, sim. Clamar ao Senhor, sim. Mas agora o povo tem abundância de alimento. Diz o versículo 24 que as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão. Deus restituiria, Deus daria àquele povo o sustento material. As necessidades físicas de Israel, comer e ficar satisfeito, seriam satisfeitas. E como consequência, Deus diz, eles saberão que eu sou o vosso Deus. E é exatamente isso que o salmista testifica no Salmo 37, quando ele diz, aqueles que temem, aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus não promete ao seu povo riqueza. Deus não promete ao seu povo prosperidade financeira, como é dito por muitos por aí. Mas também não é verdade que Deus não se importa com o sustento do seu povo. Não é verdade. Deus supre a necessidade física do seu povo. A sua promessa é de que nada vai faltar para os seus filhos. A sua promessa é de que nada vai faltar na nossa casa. E não é nada no sentido de luxo, é nada no sentido de que todas as coisas suficientes para que vivamos diante do nosso Deus serão nos dadas pelo próprio Senhor. Portanto, se você tem o seu coração apertado porque a nossa cidade, a nossa sociedade é uma sociedade cara, é difícil pensar em filhos em sociedade assim, é difícil pensar no futuro em sociedade assim, a palavra do Senhor para mim e para você é: fiquem tranquilos, porque jamais faltará nada na casa daqueles que temem ao Senhor. E isso não é por causa do nosso suor, não. Isso é por causa da provisão dada pelo nosso Deus. Porque Deus supre a necessidade física do seu povo. Aqueles que estão no Senhor podem testemunhar isso desde já, uma vez de que a sua providência jamais falha. Então a segunda promessa de Deus para o seu povo é de sustento material. Nós não sentiremos falta de nada. Mas o texto termina. E dos versículos 26 até o 29, tem uma terceira promessa de Deus. E eu quero ler com você. Eu quero ler com você especificamente os versículos 28 e 29. 27, 28 e 29, acompanha aí. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado.
E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Não apenas o derramamento de bênçãos materiais é um exemplo, é um sinal de que Deus está no meio de Israel, mas o derramamento do Espírito Santo de Deus também demonstra a sua presença. E aqui está a terceira promessa de Deus para o seu povo: restauração de relacionamento. Nós nunca mais estaremos sozinhos. As chuvas que farão o campo ficar verde serão em justa medida, e o derramamento do Espírito será abundante para a vida de Israel. A demonstração do poder de Deus é descrita como uma exibição de prodígios. Os filhos, as filhas, eles vão profetizar. Os velhos terão visões. Os jovens terão visões. Os velhos sonharão. E tudo isso para que saibam que o Deus de Israel é o Deus que cuida e que está presente no meio do seu povo. O texto de Joel 2 é lembrado por Pedro no dia em que parte dessa profecia se cumpre, lá no dia do Pentecostes. O Espírito Santo, depois que Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo ele é derramado sobre a igreja do Senhor, de forma a jamais permanecermos solitários. Você não está sozinho nesse mundo, você não luta as suas lutas sozinho, você não está solitário em meio às crises que você passa. Deus se faz presente, derramando sobre nós do seu Espírito Santo. E talvez você se pergunte: como é que eu posso viver tudo isso em um mundo tão mau? Como eu posso acreditar nessas promessas de Deus em um mundo tão mau como esse? O texto em questão nos ensina que a vida daqueles que são do Senhor, que reconhecem que Deus é o seu Deus, se dá aqui. Sim, nós podemos viver essas realidades. Nós podemos testemunhar que a Bíblia nos diz que não falta alimento na nossa casa. Nós podemos testemunhar que nós não estamos sozinhos. Mas muitas vezes a gente se sente sozinho. Muitas vezes a gente é apreensivo para faltar alguma coisa. Muitas vezes a gente tem medo dos inimigos, não é? Mas o texto nos ensina que a vida do cristão se dá aqui. Sim, mas com um olhar para o futuro. Todas essas promessas que Joel traz da parte de Deus são promessas efetivas que serão cumpridas em sua totalidade no grande dia do Senhor, como é descrito por Joel. No dia no qual Deus executará o seu juízo sobre os adversários e os vencerá. E Ele finalmente salvará o seu povo de uma vez por todas. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? O povo de Israel acreditava nesse dia do Senhor, mas a Bíblia nos ensina que esse dia será o dia do retorno de Jesus Cristo à terra. Todas essas promessas serão efetivadas quando Cristo retornar. E o povo de Deus não precisará temer nenhum mal, porque naquele dia todos os inimigos se dobrarão diante do Senhor e só terão uma opção de fazer: se dobrar diante dele e confessar que ele é o Senhor. Nós não precisamos temer nenhum mal. Nós não precisamos temer, porque naquele dia nada vai nos faltar. Nós seremos sustentados especificamente, exclusivamente pelo nosso Deus, e nós jamais estaremos sozinhos. O último versículo desse texto diz o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar.
Só existe uma chance de viver essas promessas: se nós entregarmos a nossa vida àquele que se faz maldição em nosso lugar. Se nós formos do Senhor, essa é a única forma de vivermos as promessas de Deus para as nossas vidas: proteção, sustento e companhia. Eu não sei quantos de vocês aqui já receberam promessas de Deus que não se cumpriram. Eu não sei quantos de vocês já seguiram o exemplo daquela mãe que eu falei lá na introdução. Mas as promessas de Deus que a palavra de Deus nos traz, elas não têm como falhar. Porque diz a palavra de Deus que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todos aqueles que forem do Senhor receberão essas promessas e elas se cumprirão nas nossas vidas. Hoje, em parte, mas especificamente quando o nosso Senhor voltar. A única forma de vivermos isso é através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados. Diz a palavra de Deus que todos os seres humanos são pecadores, e é por isso que o texto diz: convertam-se, voltem-se para o Senhor. E Jesus Cristo leva os nossos pecados sobre si, de forma a abrir esse caminho de volta a Deus. Eu não sei se você conhece Jesus Cristo como seu Senhor, se você o confessa como Salvador da sua vida, mas a palavra de Deus nos diz que se você converter o seu coração, se você se entregar a Ele, você será imediatamente reconhecido por Ele como um filho. E se você se arrepender dos seus pecados, diz a Bíblia que você será santo e habitará com o Senhor eternamente. Portanto, o último versículo nos ensina que a forma de viver essas promessas, desde já, mesmo que ainda não permanente, é se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Quais são as promessas que você tem levado para o seu coração e tem vivido em prol delas? Não temam nenhum mal. Cristo já venceu todo o mal. Não temam faltar algo. Nós seremos sempre sustentados materialmente pelo Senhor. Não temam a solidão. Nós nunca estaremos sozinhos. Que Deus te abençoe.